Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos olhar para uma história que aconteceu em 1992. Milika van Doorn, de 19 anos, era uma residente de Zaandam, na Holanda, que foi atacada após perder seu ônibus. Foram necessários mais de 20 anos para que as autoridades encontrassem o responsável por este crime, e o desenvolvimento dos métodos de testes de DNA desempenhou um papel crucial. Milika vinha de uma família comum e vivia com seus pais e duas irmãs em Zaandam. Zaandam é uma cidade na província da Holanda do Norte, sendo a principal cidade do município de Zaanstad, que recebeu os direitos de cidade em 1811. Está localizada no rio Zaan, ao norte de Amsterdã. Milika não era uma criança problemática, não fazia nada ilegal e era amigável com todos. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio, onde tinha uma boa reputação. Ela acreditava que sua vida estava apenas começando e que um grande futuro a aguardava, mas, infelizmente, uma noite de verão mudou tudo. O país inteiro ficou sabendo sobre Milika, e houve muita atenção sobre o que aconteceu com ela. Na noite de domingo, 7 de junho de 1992, Milika foi a uma festa de aniversário de uma amiga. A festa foi realizada em um dos apartamentos deste prédio. O local parecia o mesmo em 1992, e não mudou muito desde então, exceto que as árvores estão mais altas. A comemoração de aniversário ainda não havia terminado quando Milika decidiu ir para casa. Ela estava se divertindo com seus amigos próximos, mas, como morava em outra parte da cidade, precisava sair enquanto o transporte público ainda estava funcionando. Pouco antes da meia-noite, ela se despediu dos amigos e foi embora. Como Milika iria pegar o ônibus para casa, ela caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, que ficava a cerca de 150 metros. Esse ponto de ônibus também não mudou muito em 3 décadas. Conforme os investigadores especularam posteriormente, quando Milika chegou ao ponto, percebeu que o último ônibus havia partido meia hora antes. Ela conhecia o horário do ônibus, mas não considerou que, devido ao feriado cristão de Pentecostes naquele dia, o último ônibus havia saído meia hora mais cedo do que o habitual. Milika tinha outra maneira de voltar para casa, pegando o trem. A estação de trem ficava na mesma rua do ponto de ônibus, e para chegar lá, Milika teria que caminhar cerca de 800 metros. No entanto, ela nunca chegou em casa. Ela costumava dormir na casa de amigos, então seus pais não soaram o alarme imediatamente. Há uma igreja perto da estação de trem e um lago ao lado dela. Na manhã seguinte, segunda-feira, o pastor da igreja de São José estava fazendo uma caminhada matinal e ficou chocado ao ver um corpo flutuando no lago. Ele chamou a polícia às 8h54. Detetives chegaram ao local em 5 minutos, e naquela manhã a família Van Doorn foi tomada pelo desespero e tristeza. O corpo recuperado da água era de Milika. À primeira vista, os investigadores perceberam que estavam lidando com um crime. Havia várias lesões no pescoço, rosto e corpo dela, incluindo várias facadas. Ela também estava parcialmente despida. O autor do crime queria esconder o corpo para que os transeuntes não o vissem, então cobriu com juncos, mas a ideia falhou, e o corpo foi encontrado. A morte de Milika foi uma grande provação para sua família. Ela era jovem, sonhando com um futuro bonito, mas agora seus pais eram obrigados a lamentar sua perda. Eles não entendiam quem poderia ter feito algo assim com sua filha e por quê. Os investigadores ganharam alguma clareza sobre o motivo do crime após a realização de uma autópsia. O legista encontrou sêmen e pelos pubianos no corpo de Milika. Embora o corpo tenha sido retirado do lago, não havia água nos pulmões de Milika, o que significava que ela morreu em outro lugar e seu corpo foi colocado no lago depois de morta. Também não estava claro exatamente quando Milika morreu. Poderia ter sido logo após ela sair da festa, mas também poderia ter sido horas depois disso. Como o corpo estava na água, a hora da morte não pôde ser determinada pela temperatura corporal. O lago foi o lugar onde o autor do crime tentou esconder o corpo, mas não foi o local onde Milika perdeu a vida. A polícia estava tentando encontrar a cena do crime, pois acreditavam que, devido à gravidade dos ferimentos de Milika, deveriam haver vestígios deixados para trás.
Uma evidência que poderia apontar para a cena do crime e possivelmente para o próprio autor do crime era que um dos sapatos de Milica estava desaparecido. A polícia distribuiu panfletos informativos que, entre outras coisas, relatavam que um dos sapatos de Milica estava desaparecido e as autoridades pediram a quem o encontrasse que informasse os detetives. O segundo sapato eventualmente seria encontrado, mas falaremos sobre isso mais tarde. Era 1992, e a pesquisa de DNA ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento, então as amostras de DNA do corpo de Milica, na época, não foram muito úteis para a polícia na investigação. Os detetives primeiro conversaram com a família de Milica. Eles queriam saber se Milica estava em conflito com alguém ou se havia algum homem obsessivo que ela rejeitou e que não podia aceitar a rejeição. Mas, segundo os familiares, Milica não estava em conflito com ninguém. Sua vida pessoal também estava bem, ela namorava um rapaz de sua idade e quase nunca brigavam. Após saberem que Milica estava em uma festa de aniversário antes de morrer, os investigadores decidiram entrevistar todos os convidados presentes na festa. O namorado de Milica estava entre eles. Numerosas entrevistas, no fim, não deram em nada. Todos que estavam na festa contaram a mesma história, dizendo que Milica saiu pouco antes da meia-noite e deveria pegar um ônibus para o bairro onde morava. Nenhum dos amigos de Milica sabia que o último ônibus havia partido antes que ela chegasse ao ponto de ônibus naquele dia. Hoje, quase todo mundo tem um celular, mas as coisas eram diferentes em 1992, então era impossível manter contato com Milica para saber se ela pegou o ônibus ou não, ou se chegou em casa. Depois de descartarem os amigos de Milica como possíveis suspeitos, os policiais começaram a procurar por possíveis testemunhas do crime. Eles foram de porta em porta e entrevistaram os moradores da área onde o corpo foi encontrado. Isso gerou muitas informações, mas muito poucas específicas. Várias pessoas disseram ter ouvido uma mulher gritando à noite, mas parou rapidamente, então não deram muita importância. Também houve testemunhas que disseram ter visto um homem de aparência turca andando de bicicleta até o local onde o corpo de Milica foi encontrado. Os investigadores decidiram examinar mais de perto os membros da comunidade turca que viviam no bairro de Kocaeli, onde o corpo de Milica foi encontrado. Alguns jovens da comunidade turca tinham problemas com a lei e estavam no foco da atenção policial, mas meses depois, os investigadores ainda não conseguiam identificar o suspeito. Todos os homens com quem falaram negaram estar perto do lago na noite do crime. Como resultado, a investigação estava em um impasse. 6 meses após o crime, um telhadista que reparava o telhado da igreja de São José encontrou o segundo sapato de Milica, que estava lá o tempo todo. Era impossível chegar ao telhado da igreja sem uma escada, então concluiu-se que o autor do crime, por algum motivo, jogou um dos sapatos de Milica no telhado enquanto estava no lago. Mesmo que houvesse outras marcas no telhado da igreja, elas já haviam sido apagadas pelo vento e pelas condições climáticas adversas. Meses se passaram e depois anos, mas o caso de Milica Van Doorn permaneceu sem solução. Este foi outro fator que machucou profundamente seus pais, afinal, quem havia feito isso com tanta frieza e brutalmente tirou a filha deles ainda estava livre e desfrutando a vida, enquanto a vida da família Van Doorn foi irrevogavelmente alterada. Ao longo dos anos, a polícia voltou a este caso várias vezes. Os investigadores entrevistaram repetidamente os moradores da área onde o corpo foi encontrado, na esperança de que alguém lembrasse de algo e fornecesse informações desconhecidas anteriormente, mas isso não aconteceu. A história de Milica também foi discutida em vários programas de televisão, após os quais a polícia recebeu ligações com pistas, mas isso também não ajudou a chegar mais perto do suspeito. No entanto, as autoridades tinham amostras do DNA do perpetrador à disposição, que estavam à espera enquanto a tecnologia de testes de DNA avançava rapidamente. Os analistas médicos especularam que o perpetrador deveria ser um homem de descendência turca que provavelmente vivia na área de Kocaeli em 1992 e tinha entre 16 e 30 anos na época. Cerca de 200 homens voluntariamente forneceram amostras de DNA, mas isso não resultou em nada. Quase 20 anos após a morte de Milica, em abril de 2012, ocorreu um evento marcante que deu um novo rumo à investigação. Graças a uma emenda à lei na Holanda, tornou-se possível realizar testes de parentesco de DNA. Com base nos resultados da autópsia, nas evidências e no comportamento do perpetrador, foi traçado um retrato psicológico dele. O profiler da polícia acreditava que Milica foi a vítima acidental de um homem frustrado, muito ressentido com as mulheres em geral. Ela estava no lugar errado na hora errada.
O perpetrador pode ter falado com ela brevemente, mas aparentemente a agarrou violentamente logo depois e começou a ameaçá-la. Após satisfazer seus instintos básicos, ele percebeu que Milica o identificaria, então decidiu tirar sua vida. Nas primeiras semanas após cometer o crime, ele permaneceu em silêncio, talvez fingindo estar doente para não ver ninguém ou sair, pois tinha arranhões no corpo após sua luta com Milica. Ele era um homem de temperamento quente, que lidava mal com críticas, era egoísta, tinha poucos amigos e tratava mal as namoradas. O profiler acreditava que o criminoso tinha entre 18 e 25 anos em 1992. Em abril de 2016, a investigação do caso de Milica Van Doorn foi reaberta. Embora não houvesse relatórios significativos por mais de 20 anos, um relatório específico apareceu em junho de 2016 mencionando os nomes de 2 homens turcos. Ambos viveram em Zaandam em 1992 e deixaram a cidade logo após a morte de Milica. Foi necessário verificar se os 2 homens tinham alguma relação com o crime. Não foi fácil, pois eles estavam na Turquia, e demorou mais de um ano para localizá-los e tomar as medidas necessárias. No entanto, a análise de DNA dos 2 homens não mostrou correspondências com o DNA encontrado no corpo de Milica. Em 2017, 25 anos após a morte de Milica, as autoridades decidiram usar a tecnologia de tipagem de DNA para tentar identificar o suspeito. Testes científicos nas amostras de DNA encontradas no corpo de Milica mostraram que o DNA pertencia quase certamente a um homem de ascendência turca. Com base nessa informação, em novembro de 2017, 133 homens de origem turca que viviam na área onde o corpo foi encontrado em 1992, bem como nas áreas vizinhas, receberam um pedido da polícia solicitando uma amostra voluntária de DNA para a pesquisa. Para este estudo de genealogia, o Instituto de Medicina Forense da Holanda analisaria o padrão do cromossomo Y, que é o padrão de DNA passado inalterado de pai para filho. Ao enviar o pedido de DNA voluntário, as autoridades prometeram que as amostras seriam usadas apenas na investigação do caso de Milica Van Doorn e seriam posteriormente destruídas. A polícia também enfatizou que nenhum dos homens a quem o pedido foi enviado eram suspeitos no caso. Quase todos os 133 homens de ascendência turca que receberam o pedido concordaram voluntariamente em fornecer uma amostra de DNA para teste, mas houve alguns que se recusaram a fazê-lo. Uma declaração da polícia disse que 126 dos 133 homens forneceram seu DNA. Um porta-voz da polícia chamou isso de fantástico, dizendo que o fato de tantos homens terem concordado em cooperar era respeitável e deixava claro que todos queriam que a justiça fosse feita e o caso fosse resolvido. Demorou cerca de um mês para analisar as amostras de DNA, mas valeu a pena esperar. O DNA do homem que atacou Milica 25 anos atrás não estava entre as amostras examinadas pelos especialistas. No entanto, entre elas estava uma amostra de DNA pertencente a um homem que nem sabia que era parente do perpetrador. Na segunda-feira, 10 de dezembro de 2017, a polícia anunciou a prisão do suspeito. Ele se revelou um homem de 47 anos chamado Hussein, cujo sobrenome e imagem não foram divulgados de acordo com as leis locais. Ele era uma das 7 pessoas que não forneceram seu DNA para verificação. No entanto, Hussein tinha um irmão que não tinha nada a esconder e entregou seu DNA às autoridades sem perceber onde isso levaria. Identificando os laços familiares e compilando uma lista de pessoas que se recusaram a fornecer DNA, os investigadores rapidamente perceberam quem estava se escondendo da justiça por 25 anos. Estas são as únicas fotos do suspeito que consegui encontrar. A polícia obteve um mandado para recolher uma amostra de DNA de Hussein, e desta vez seu consentimento não foi necessário. Uma análise comparativa mostrou uma correspondência perfeita com as amostras de DNA retiradas do corpo de Milica. Com base nesta informação, Hussein, que havia constituído família e gerado 4 filhas desde o crime, foi formalmente acusado no caso de Milica Van Doorn. Hussein negou sua culpa. Em seu julgamento, que começou em 2018, ele inicialmente alegou que estava possuído por um espírito maligno e que, por isso, não lembrava de ter atacado Milica. Com o tempo, ele mudou sua estratégia e alegou que tinha um relacionamento secreto e muito próximo com Milica, e é por isso que seu DNA estava no corpo dela. Segundo ele havia acabado de se casar na época, então estava escondendo seu relacionamento com Milica. Mas o juiz não acreditou nele, porque Hussein fez essa declaração apenas um ano após sua prisão e porque ninguém conseguiu confirmar que Milica e Hussein se conheciam, muito menos que havia um relacionamento íntimo entre eles. A família imediata de Milica falou no julgamento. Uma das irmãs declarou: "O homem que fez isso ficou em silêncio por anos.
Ele não se revelou, não cooperou quando a polícia pediu o DNA, continuou a viver impunemente no bairro, criou uma família com 4 filhas. Ela se dirigiu ao suspeito dizendo: "Você é um homem não identificado que arruinou minha vida. Me enoja que existam homens como você que usam mulheres, as jogam fora como lixo e depois continuam vivendo suas vidas." A outra irmã disse as seguintes palavras: "Que eu esperava que você falasse sobre seus motivos e as últimas horas de Melika, mas, em vez disso, você apresentou uma alegação completamente implausível de que tinha um relacionamento secreto com ela e reclamou de como foi difícil para você e sua própria família. Mas sua família pode visitá-lo na prisão se quiser. Se eu quiser visitar Melika, minha única opção é ir ao túmulo dela." Ela concluiu, e Melika encontrou seu fim de uma maneira terrível e, por isso, espero por justiça. Ela mais do que merecia. Foi um dia muito emocional para a família de Melika Van Doorn. Quando seu pai teve a oportunidade de falar no tribunal, ele estava cheio de raiva e disse: "Se você fica de boca fechada por 25 anos, você é um covarde." A forma como Hussein tratou Melika é extremamente repugnante. É chocante quando a polícia vem à sua casa e diz que alguém tirou a vida de sua filha. De acordo com o advogado, a família de Melika viveu com grande medo por anos porque não sabiam se isso foi um ato direcionado contra a família ou não. Em 11 de dezembro de 2018, com base em evidências de DNA, Hussein, que continuou a negar qualquer envolvimento no caso de Melika Van Doorn, foi considerado culpado. Ele foi considerado culpado de tirar a vida de Melika, o que, segundo o tribunal, foi feito para encobrir os vestígios de outro crime, um crime contra a integridade sexual. Ele foi condenado à prisão perpétua. O juiz também ordenou que Hussein pagasse 10 mil euros de indenização à família de Melika. O próprio Hussein se recusou a estar presente na sala do tribunal durante a pronúncia de sua sentença. Ele foi levado ao tribunal, mas optou por permanecer em uma cela fora da sala de audiência. Em fevereiro de 2019, Hussein apelou de sua sentença, o que resultou na redução de sua pena de prisão de 20 anos para 19 anos e 7 meses. Seu tempo na prisão, no entanto, foi breve. No domingo, 13 de junho de 2022, Hussein foi encontrado morto. De acordo com o relatório de seu advogado, Hussein faleceu após um treino, e os tratamentos de ressuscitação administrados a ele não surtiram efeito. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.